Joaquim Maria Machado de Assis. Nasceu no ano de 1839 e faleceu no ano de 1908. Foi um escritor brasileiro, um dos nomes mais importantes da literatura brasileira do século XIX. Destacou-se principalmente no romance e no conto, embora tenha escrito crônicas, poesias, críticas literárias e peças de teatro. Machado de Assis escreveu 9 romances. Os primeiros, Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Laia Gárcia, apresenta alguns traços românticos na caracterização dos personagens. A partir de Memórias Portubas de Brás Cubas, teve início sua fase propriamente realista, quando revelou seu incrível talento na análise de comportamento humano, descobrindo por trás dos atos bons e honestos a vaidade, o egoísmo e a hipocrisia. Em 1888, recebeu o título de Oficina da Ordem da Rosa. A essa altura, já era um romantista bastante conhecido, e além de suas poesias, peças de teatro e contos, também escrevia crônicas, publicadas em diversos períodos da época. Era, portanto, um homem bem-sucedido, apesar de que enfrentava preconceito por ser negro, gago e sofrer de epilepsia. Na sua carreira literária, em busca de um emprego, com 15 anos, Machado conheceu Francisco de Paulo Brito, dono da livraria do Jornal da Tipografia da cidade. No dia 12 de fevereiro de 1855, a Marmota Fluminense, jornal editado por Paula Brito, trazia na página 3 o poema Ela, de Machado de Assis. Daí por diante, Machado não parou de escrever na Marmota e de fazer amizades com políticos e literários, franqueadores da livraria, onde o assunto principal era a poesia. Em 1856, Machadinho, como era conhecido, entrou para a imprensa oficial como aprendiz de tipógrafo, mas além de mau funcionário, escondia-se para ler tudo o que lhe interessava. O diretor decidiu incentivar o jovem e apresentou 3 importantes jornalistas, Francisco Otaviano, Pedro Luiz e Quintino Bocaiúva. Otaviano e Pedro dirigiam o Correio Mercantil e para lá foi Machado de Assis. Em 1858, como revisor de provas, colaborava também para os outros jornais. Entrou como crítico teatral na revista Espelho. Com 20 anos, Machado de Assis já frequentava os círculos literários e jornalísticos no Rio de Janeiro, capital política e artística do Império. Machado de Assis, com 20 anos, em 1860, Machado de Assis foi chamado por Quintino Bocaiúva para trabalhar na redação do Diário do Rio de Janeiro, além de escrever sobre todos os assuntos e manter uma coluna de crítica literária. Machado tornou-se representante do jornal no Senado. Machado também escrevia no Jornal das Famílias, onde suas histórias inconsequentes e açucaradas eram lindas nos serões familiares. Memórias Póstumas, de Brás Cubas, é um clássico de Machado de Assis. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança essas memórias póstumas. Muitos travessos trazem conta que foi o meu apelido, de Menino Diabo. Os Cubas é um clássico de Machado de Assis, lançado em 1881, e a obra inaugurável do realismo no Brasil. O livro conta a história de um defunto autor, uma vez que toda a trama é narrada por um protagonista já morto. E dava beijos. De suas travessuras, quebrou a cabeça de uma escrava por ela ter-lhe negado uma colher de doce de coco. Prudêncio, um menino escravo de sua propriedade, serviu ao herdeiro dos Cubas como cavalinho. As obras mostram os pecados da elite brasileira da época e as injustiças sociais, ao mostrar o tipo de atrocidades às quais os negros eram sujeitados pelo Filho do Senhor. Vale lembrar que o próprio Machado de Assis era negro. A parte da infância do protagonista é um pouco abordado pelo livro, mas alguns que vale a pena ser citado em relação de Brás Cubas, como seu amigo escolar Quincas Borba. Este amigo vem a ser o protagonista de outro livro de Machado de Assis. Passada a infância, nosso defunto autor revela-se Brás, e é o caso com uma prostituta espanhola, a primeira mulher de sua vida. Brás conheceu a bela Marcela quando tinha 17 anos. Ele se apaixona perdidamente pelo encanto da moça. No entanto, a reciprocidade da Marcela tem preço, e Brás é coagido a presentear sua amada
com muitas joias e presentes e diversos. Como o autor cita: Marcela me amou durante 15 meses e 11 contos de reis. Preocupado com as aventuras do jovem, o patriarca dos Cubas manda seu filho estudar na Europa, em Portugal. Braz revela ser um estudante medíocre. O que não importa é a sorte de conquistar um diploma. Baixa a ilha em Coimbra. Braz retorna ao Rio para encontrar sua mãe de cama, e a senhora vem falecer logo, após ver seu filho em decorrência de um câncer no estômago. Como é dito, foi a primeira perda real de Braz, que então só havia vivenciado a experiência extrema, futilidade, perdido e sofrimento. O protagonista decide se isolar na casa de campo para um período de reflexão. Após uma semana, cansado já de solidão, Cubas decide retornar à sociedade enquanto recebe seu pai. O velho Cubas propõe ao jovem de duas oportunidades. A primeira, um casamento com uma moça chamada Virgília, e a segunda, uma candidatura a deputado. Seu pai afirma que é essencial para recuperar logo, dizendo que o fundamento era valer pelo que ao ponto da sociedade pensava. Nesse ponto e em vários outros momentos, Machado faz lembranças e duras críticas à superficialidade da alta sociedade carioca, usando muitas vezes da ironia que lhe é própria. Disposto a atacar os projetos do pai, Braz retorna à cidade. Conhece Virgília, começa a namorar e ele prepara sua candidatura. Nesse tempo, vai a Ourives para consertar seu relógio. Se depara com Marcela, que lhe envelhecida com o tempo, perdeu sua beleza e surgiu toda deformada. A visão do antigo amor o preocupa, mas como todos os sentimentos, dura pouco. O tempo passa e surge em sua vida Lobo Neves, que arrebenta a Virgília e, consequentemente, sua candidatura ao Congresso. A decepção para os fracassos no fim e seu filho acelera a morte do pai de Braz. A morte do pai de Braz leva a uma discussão junto à sua irmã sobre o destino da herança da família. No fim da aquarela, os dois saem brigados. Ano passa e Braz, Cubas, sabe do retorno de sua antiga noiva ao Rio. Como era de praxe para a sociedade, após alguns encontros em bailes, Lobos Neves, o antigo rival do nosso herói, convida-o para um jantar em sua casa. E é nesse jantar que Braz e Virgília se reencontram e reatam sua união. Dessa vez, às escondidas. Neste tempo, Cubas encontra alguma função e passa a escrever textos até o literário e político no jornal. Após certo tempo, Lobo Neves suspeita do romance de sua esposa, o que leva Braz a propor uma amada uma fuga, ao passo que ela recusa, mas sugere que se passe a se encontrar em uma casinha na Cambó. Lá havia uma senhora, Dona Placida, que acobertava as aventuras dos dois. Em certo momento de sua vida, Braz se reconcilia com sua irmã, Sabrina. A moça insiste constante que seu irmão deve se casar em decorrência de sua alta posição social. Entretanto, o romance com Virgília está em seu ponto máximo. Além disso, sua amada adulta estava grávida. Braz já prevê o futuro de glória na política para seu primogênito, porém, Virgília perde o bebê. Junto a esse problema, Lobo Neves recebe uma carta anônima acusando ao caso de sua mulher. Lobo recebe também um convite para ocupar o cargo político de uma província, o que a leva à despedida dos dois amantes. Recluso e solitária, Cubas acaba por encontrar seu velho amigo na escola, Kim Casborba. Nesse caso, mesmo tempo, se apaixona por uma jovem, Lolo. Em 3 meses ficam noivos, porém mais uma vez a mulher perde o filho. A tragédia o atinge e a jovem morre. Junto ao seu amigo, Braz se aproxima de uma nova filosofia, o humanitismo, do qual provém a famosa frase: ao vencedor as batatas. Anos passam, Braz possui já 50 anos e acaba por se tornar finalmente deputado, junto ao Lobos Neves. Em 1855, encontra ainda bela Virgília e conversa sem retornarem ao passado. Nessa época, ainda almejava o cargo de ministro. Cubas decide também fundar o seu próprio jornal. O protagonista se filia também à Ordem Terceira, uma instituição de caridade. Cansou-se disso, pois alguns meses, mas não antes de, em uma de suas missões de boa ação, descobri que Marcela veio a falecer. Certo dia, ao chegar em casa, descobre que Quincas Borba viajou para Minas Gerais
e que eu mesmo estava louco. E pior de tudo, consciente de sua loucura, é nesse exato momento que, junto a certas reflexões filosóficas, Brás Cubas tem a ideia de criar o emplasto Brás Cubas, remédio que curaria todas as doenças e daria fama ao nome dos Cubas. E no meio da descoberta de tão genial invenção, que ele pega um resfriado que evoluiu uma pneumonia, e essa causa de sua morte, por fim, o já morto autor define o resumo de sua vida. Diz que não foi ministro, não alcançou a celebridade do emplasto, não se cansou. Em contraponto, pelo menos não atingiu a semidemência de Quincas Barba, e não precisou comprar o pão com o suor no seu rosto. Quem o ouvisse pensaria que saiu kit com a vida, sem ter sido bom ou mal. Entretanto, uma derradeira negativa o levou a ter um resultado positivo com a vida, como ele disse.